por trazer nós aqui na tua presença, Senhor, para te adorar, buscar cada vez mais a tua face, Senhor Deus. E Pai, estamos aqui segundo o propósito, Pai, de adorar a Ti, Senhor, Pai, glorificar o Teu nome, exaltar cada vez mais, Senhor Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta, Senhor, a Tua glória, o Teu poder, Senhor, Pai, no meio de nós, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a gente vai sentir a Tua presença, Senhor, Pai, do início ao final deste culto, Senhor, Pai, através do Teu louvor, através da Tua palavra, Senhor, Pai. Senhor, eu sei que vai ministrar a Tua palavra, mas é a palavra de bênção, de exaltação, Senhor, estamos aqui para receber, Pai, e para fazer a Tua vontade, amado. Pai, vem ficando com a Tua igreja nesta noite, Pai. E desde já, Senhor, eu te peço, te agradeço, amém, e obrigado, Pai, amado. Aleluia. Eita, Deus, você está afim de adorar comigo? Você está afim de exaltar o nome do nosso Deus? Amém? Glória a Deus. Eu creio que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos, né? E é por isso que nós vamos adorar, é por isso que nós vamos exaltar o seu santo nome, porque Ele vive e reina para todos sempre. Amém? Quantos vieram aqui para adorar o nome do Senhor? Amém. Quantos vieram aqui para engrandecer o seu santo nome? Aleluia. Porque a adoração é isso, querido. É você devolver ao Senhor, sabe? Devolver com a maior sinceridade do teu coração o louvor, a glória que só pertence a Ele, né? Você não veio aqui para olhar para o rosto do pastor Joel, para o rosto da pastora Raquel, né? Por mais que a gente tenha amizades aqui nesse lugar, a gente veio aqui para se encontrar com Deus. E eu quero, em nome de Jesus, me encontrar com o Senhor. Você quer se encontrar com Ele? Amém? Você quer se encontrar com Ele nessa noite? Então vamos adorar. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Diga assim pra Ele. Nessa noite, quem quer sentir a presença do Senhor nessa noite? Deixa o Senhor falar, deixa o Senhor tocar, deixa o Senhor ministrar no meu, no teu coração, no nosso coração, porque nós precisamos desse toque, nós precisamos do seu amor, nós precisamos da sua graça. Oh Deus, tu conheces as nossas limitações, tu conheces, Senhor, as nossas fraquezas. Então nos envolve, Senhor, com o teu braço, nos envolve, Senhor Deus, Senhor, com o teu terno amor, e vem, Senhor, vem sobre nós nesse lugar, porque nós queremos, Senhor, nós queremos, aleluia. Eis-me aqui, escuta o meu clamor, preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto te confessar. Sou tão falho, tão pequeno. Eu não mereço teu amor, eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou.
vou crer, minha esperança está em ti. Eu creio, no teu amor não há temor. Eu creio, meus inimigos cairão. Eu creio no Deus do sobrenatural. Eu creio, no teu amor não há temor. Eu creio, meus inimigos cairão. Eu creio no Deus do sobrenatural. Eu creio. Diga comigo assim: minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar. Não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer. Pra sempre eu vou crer. Pra sempre eu vou crer. Você pode dizer assim comigo em nome de Jesus? Minha rocha. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar. Não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer. Pra sempre eu vou crer. Aleluia, Jesus. Nós queremos, meu Pai, estar sempre crendo, sempre confiando na Tua graça. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu acho muito interessante quando a gente está lendo a Bíblia que a gente vê muitas provas do amor de Deus. Eu tenho certeza que cada um de nós já ouvimos Jesus te ama. Eu já ouvi várias vezes, que não deixa de ser verdade. Mas teve uma vez que eu tava lendo sobre, no Antigo Testamento, sobre o povo de Israel, que eu comecei a pensar sobre o amor interesseiro, porque eu acho muito interessante, porque a gente segue a Deus por causa dos nossos propósitos, porque nós queremos atingir um objetivo e tal, sendo que muitas pessoas, quando elas atingem esse objetivo, elas só saem da presença ou não cumprem seu voto e tal. Então, às vezes eu me pergunto sobre o amor que nós sentimos para com Deus. Porque eu tenho uma plena convicção que Deus me ama. Eu tenho uma plena convicção que Deus te ama, porque Ele deu o que tinha mais precioso por cada um de nós. Mas eu amo o Senhor? Isso é uma pergunta muito importante, porque se a gente veio aqui hoje é porque nós queremos dar nosso culto a Ele. E se nós não dermos nosso culto tendo a certeza do nosso amor por Ele, vai ser tudo em vão. Então, eu vou cantar essa música porque eu amo o Senhor. E se você também amar o Senhor, que você cante, mas sem cantar com sinceridade. Porque se enganar é uma coisa bem pesada, né? Então vamos cantar essa música com bastante sinceridade, porque eu amo o Senhor e eu quero tê-lo para sempre ao meu lado, amém? Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Deus. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui.
para ti, pensar só em ti, rompendo as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Oh Deus, oh Jesus, aleluia, santo, 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 Aleluia, glória a Deus. aleluia. Senhor, só Tu és digno, fazendo o nosso louvor, só Tu és digno da nossa oração. Nesse momento, Senhor, nós Aleluia. possamos te entronizar, Paizinho, Oh Deus, porque Tu és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus. Nada se compara diante da Tua grandeza, Senhor. Incomparável é o Teu poder, Paizinho. Incomparável Tu és, Senhor. Então que nessa noite nós possamos nos dobrar diante de Ti, Paizinho. Que nós possamos Te reconhecer, Paizinho, como o amor da nossa vida, que nós possamos Te Aleluia. reconhecer por quem Tu és, Deus. Senhor. Que nessa noite nós possamos nos entregar diante de Ti, Paizinho. Santo, santo, Te santo. reconhecer como digno. Oh Deus. Oh Jesus. Incomparável és meu Criador, quão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a ti eu vou te adorar. Oh Deus. Incomparável és meu Criador, quão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a ti eu vou te adorar. Todo o universo foi criado por tuas mãos, os altos montes e o profundo mar. Tua grandeza não se pode comparar. A tua igreja está pronta para cantar que tu és digno. Único, só tu és digno. Santo é o Senhor. Só tu és digno. Único, só tu és digno. Santo é o Senhor. Aleluia. Todo o universo foi criado por tuas mãos, os altos montes e o profundo mar. Tua grandeza não se pode comparar. A tua igreja está pronta para cantar que tu és digno. Único, só tu és
Oh, aleluia. Glória, aleluia. Zé, essa não estava no script não, mas a gente quer adorar mais um louvor com você, né? Eu quero louvar o Senhor. Às vezes, sabe, os sentimentos tomam conta do nosso coração. Eu, por exemplo, não vou mentir, fiquei com tanta chateação, tanta raiva, né? A gente, né, não quer falhar com Deus, não quer falhar com ninguém. E não vou mentir, eu estava pensando assim, meu Deus, como é que eu vou entregar minha adoração, né? Mas graças a Deus, né, já cheguei aqui com o coração mais leve, com o coração mais tranquilo, vim pedir a Deus pra, né? Porque a gente não quer falhar. Mas o engraçado é que Deus tem plano em tudo, até dentro das nossas falhas, por incrível que pareça, Deus tem os seus planos, né? E eu quero estar junto com você, me dá um lazão aí. Eita Deus, né? Quero estar junto com você nesse momento de adoração, porque se tem uma coisa que eu sei, é que o Senhor nos transforma em novas criaturas. Amém? Aleluia. Às vezes a gente precisa, né, ser transformado. E quem é que não quer ficar melhor, né? Eu quero ficar melhor, né? Se muitos dizem que tá bom, beleza, para você, mas eu quero ser melhor. Então eu creio, né, que a gente pode ser melhor ainda. Por quê? Porque em Deus a gente sempre é mais que vencedor. Amém? Essa é um pouquinho agitada, Israel. Ô glória. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado eu afoguei, quem sabe, no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova. Parou. Eu sei que a letra não está aqui, mas eu tenho certeza que você pode adorar, amém? Você pode adorar o Senhor nessa noite com a gente, amém? Eu creio, querido, por quê? Porque nós somos nova criatura do Senhor. Quem é nova criatura aqui em nome de Jesus, amém? Quem é nova criatura aqui em nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu creio. Aumenta um tiquinho, Israel, o teclado, para a gente sentir. Eita glória. Agora vai. Aleluia. Eita Deus. Aleluia. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado eu afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. O quê? Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Aleluia. Quem é nova criatura que levanta assim sua mão. Queridos, nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui para exaltar, porque Ele vive, Ele reina dentro de cada um de nós. Aleluia. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado eu afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Eu sou nova criatura, nova criatura.
criatura eu sou. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor nesta noite? Aleluia. Oh, glória, né? Deus tremendo, Deus poderoso e Deus fiel. Aleluia. Quero convidar a pastora Raquel para trazer a palavra do Senhor. Enquanto ela está se aproximando, né? Enquanto ela está vindo, nós decidimos aqui no nosso último elo, né? Que nós iríamos fazer o aniversário da CCS, né? Dos 12 anos, né? E vai ser bênção, tá, queridos? Então, na última semana que vai vir, de agosto, né? A gente não vai ter o culto aqui de domingo. Nós vamos todos lá para a CCS Curió, porque lá é maior, né? Lá tem mais espaço e dá para a gente fazer tudo só num único local, né? Então, vai ser bênção, tá? A gente vai começar já no sábado, essa programação de bênção, no domingo, e a nossa igreja tem uma responsabilidade, né? No domingo é a gente que vai fazer o louvor, né? Então é a gente que já vai pegar essa programação aí e puxar o louvor nesse domingo. E a gente tem uma grande responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Nós temos que fazer algo que represente a nossa história, né? Nesse período aí que a CCS Guajiru entra na história da CCS. Então a CCS está fazendo 12 anos, tanto faz aqui como lá. Apesar da gente nem ter, na verdade, né, um ano, a gente está fazendo aqui agora 7 meses, né, filha? Então, a gente está fazendo 7 meses de vida aqui, né, mas a gente já vai fazer algo, né, para a gente representar. Não sei se o teatro, não sei se o musical, não sei, mas que dá para a gente fazer algo, dá. Amém, gente? Amém. Então, vão pensando aí, vão já botando algo no seu coração, porque eu creio que vai ser bênção. Amém? Amém. Quem quer receber do Senhor nessa noite aí? Eu quero. Né? Pastora Raquel, Deus te abençoe. Amém. Sou da igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16. Amém. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o espírito de Iavé assenhorou-se de Davi. E Samuel retornou para Ramá. Amém? Amém. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês sabem que passagem... Pode aceitar, gente. Vocês conseguiram identificar essa passagem bíblica do que se trata? Deixa eu contar a história. Saul foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Tudo bem? Sim. Só que aí, Saul, ele começou a se desviar da vontade do Senhor. E aí, Deus pegou e foi substituir Saul. Por quê? Porque Saul não estava mais fazendo a sua vontade. Então, Deus pegou e pediu para Samuel, profeta Samuel, ir até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Quem era o novo rei de Israel? Davi. Amém? E aqui fala justamente da unção de Davi, certo? A rei de Israel. Ou seja, a partir daquele momento, Davi tinha uma promessa. Qual era a promessa? De ser o novo rei de Israel. Amém? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque todos nós temos promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus? Eu tenho. Então, só que aí, quando Deus promete algo para a gente, muitas vezes, essa promessa, muitas vezes a gente cria certos mitos, entendeu? A respeito da promessa. E assim,
o que são os mitos? Mitos são representações falsas e simplistas, mas geralmente admitida por todos os membros de um grupo como verdadeira. Ou seja, muitas vezes a gente recebe a promessa de Deus e aí a gente começa a ter pensamentos falsos a respeito do que vai acontecer. Entendeu? Exemplo de um mito é que a promessa que Deus nos fez vai acontecer, chova ou faça sol, independente de qualquer coisa. Isso é mito ou é verdadeiro? Mito ou verdadeiro? É mito. Por quê? Por quê? Porque quando Deus nos promete algo, Ele está dizendo que vai fazer a parte dele para que a promessa aconteça. Mas tem a nossa parte. A gente já falou muito sobre isso, não é verdade? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Por quê? Porque assim, gente, o mito, muitas vezes, ele gera frustração. Porque a gente acha, quando a gente recebe a promessa do Senhor, acha que as coisas vão acontecer de uma certa forma, e quando não acontece da forma que a gente cria, que a gente imagina, aí a gente pega e se frustra. Por quê? Porque a promessa do Senhor não se concretiza. E aí isso gera frustração. E é por causa disso que a gente vai falar aqui hoje sobre os mitos. O que é que a gente não deve esperar e como a gente deve esperar a promessa do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o quê? É que muitas vezes a gente recebe uma promessa, aí Deus chega e diz assim, eu vou te dar a vitória. Aí você já imagina que vai acontecer exatamente o que você quer. Já aconteceu isso com você? Aí você acha que, Deus disse que ia me dar a vitória. Então, vai acontecer isso daqui a tantos dias dessa forma. E não é assim que as coisas acontecem. Entendeu? Muitas vezes Deus promete algo para a gente, mas não é aquilo que a gente quer. Mas é aquilo que Ele sabe que é o melhor para a gente. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós muito antes da gente. Porque nós nos enganamos. O nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que muitas vezes a gente faz plano, mas o plano certo vem do Senhor. Então, muitas vezes, as pessoas se frustram porque Deus diz que vai dar uma bênção, e aí a gente começa a querer adivinhar o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. E aí, nem sempre as coisas acontecem dessa forma, porque Deus vai fazer o que é melhor para a gente. E nós, muitas vezes, não sabemos o que é melhor para a gente. Davi, quando ele foi ungido rei, ele, a partir daquele dia, ele tinha uma promessa. Qual era a promessa? Que ia ser o novo rei de Israel. A promessa era essa. Só que o que aconteceu? Vocês acham que depois que aconteceu a unção, depois que Davi foi ungido rei, no outro dia ele já foi lá no palácio e disse, Saul, fui ungido rei, portanto, caia fora. Você não fez mais a vontade do Senhor, e agora eu que sou o homem segundo o coração de Deus. Natã foi me ungir rei, amando do próprio Deus, então agora o rei sou eu. Foi assim que aconteceu? Não. Mas muitas vezes a gente quer que aconteça assim na nossa vida. É ou não é? Muitas vezes a gente quer que a promessa se realize no nosso tempo. Aquilo que a gente quer, no nosso tempo. Entendeu? Olha só o que aconteceu. Em 1 Samuel 16, 21, diz assim, Davi chegou à presença de Saul e se pôs a seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele e Davi se tornou seu escudeiro. Olha só, gente, o que aconteceu. Davi foi ungido rei por Deus. Deus mandou Natã
Não. Samuel ungir Davi, o novo rei de Israel. Só que quando Davi foi para o palácio, ele não foi como o novo rei. Saul nem sabia que Davi ia ser o novo rei. Ele foi lá, mas ele foi como servo. Ele não foi como rei. Olha que coisa interessante. Ele sabia que tudo ia acontecer de acordo com os propósitos de Deus. Porque quando Deus promete, ele se responsabiliza. A parte de Deus, quem faz é Deus, não é a gente. Então, Davi, ele foi para o palácio, mas ele não foi para o palácio como rei. Ele foi para o palácio como servo. Ele foi servir ao rei Saul. E muitas vezes não é assim que a gente quer que aconteça. Em dezembro, Deus me fez uma promessa. Aí Deus chegou para mim, do jeito que eu estou falando com vocês. Deus chegou para mim e disse que ia me dar um presente muito grande. Que ele estava vendo a minha aflição e que ele ia entrar com providência e que ia me dar, estava preparando uma grande bênção para mim. O que eu fiz? Eu já imaginei logo qual era a minha bênção. Eu fiquei certa de que o que eu mais queria naquela época, ia acontecer. E eu estava muito tranquila em relação a isso. Por quê? Porque Deus tinha me prometido que ia me dar uma grande bênção. E eu fiz o que a maioria das pessoas fazem e pensam. Se Deus me prometeu uma grande bênção, ele vai me dar o quê? Aquilo que eu tanto estou pedindo a ele. É ou não é? Foi isso que eu pensei. Foi isso que Deus me deu? Não. Não foi, gente. Não foi. Entendeu? E aí, eu fiquei frustrada. Mas eu não fiquei frustrada com Deus. Eu fiquei frustrada comigo mesma. Porque quem foi que falhou nessa história? Fui eu ou foi Deus? Fui eu. Porque quem criou falsas expectativas fui eu. Deus disse que ia me dar uma grande bênção. Mas ele não disse que a bênção que ele ia me dar era aquela que eu estava pedindo. Ele disse que ia me dar algo que eu estava precisando. Mas não necessariamente era aquilo que eu estava pedindo. Porque o que eu tanto pedi, Deus me deu não. Eu pedi. E Deus disse não. E aí o que a gente faz quando Deus diz não? Amém. É ou não é? Amém. Mas, gente, eu não me frustrei com o Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei que tudo que Deus faz é o melhor para mim. Porque eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Falha é a minha vontade. Ruins são os meus planos, mas os de Deus são perfeitos. Mesmo quando a gente não entende. Porque as coisas do Senhor na nossa vida a gente só vai entender depois. Mas, se Deus fez algo na sua vida que você não está entendendo, não se preocupe, não se frustre. Que, primeiro, foi o melhor para você. E segundo, no tempo certo, você vai ver e vai agradecer a Deus pelo que Ele fez com você. Amém? E aí, a segunda coisa que acontece quando a gente recebe uma promessa de Deus é que a gente... Porque assim, gente, Deus, quando Ele promete algo, Ele diz, faz a promessa. Mas Ele diz como é que vai acontecer? Ele nunca conta a história toda completa. É ou não é? Às vezes Ele chega para você e diz assim, vou te dar essa bênção. Pronto, Renatinho, vou te dar um filho. Pronto. Deus um dia prometeu para o Renatinho que ia dar um filho para o Renatinho. Não foi assim, Renatinho? Mas quando Ele prometeu para o Renatinho que ia dar um filho para ele, Ele disse, tintim por tintim, como é que ia acontecer, Renatinho? No dia tal, vai acontecer isso, vai demorar tanto tempo, antes disso vai passar assim, assim, assim. Não, gente, Deus não trabalha dessa forma. Não é assim o agir de Deus. Deus promete, mas Ele não fala os detalhes, Ele não fala como o processo vai acontecer. E aí, isso gera
muito mal entendido. Porque quando a gente começa a ver, porque entre a promessa e a bênção chegar, existe um caminho. E esse caminho, é o caminho. É caminho que você tem que chorar, que você tem que gemer, que você tem que orar, que você tem que batalhar. Porque não existe vitória sem dor. Você tem que ir atrás das coisas, porque Deus não vai te dar nada de mão beijada, porque Deus não cria filho mimado. É ou não é? Então, Deus, ele não vai revelar totalmente o seu plano. Ele não vai dizer passo por passo. Ele vai dizer tão somente aquilo que você vai precisar ouvir. Sabe por quê? Porque existe uma coisa que agrada muito o coração de Deus, que é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando ele nos promete algo, a gente tem que colocar a nossa fé em ação. Porque vai ter momentos que vão acontecer coisas que, se você não tiver alicerçada nos pés do Senhor, você vai começar a duvidar daquilo que Deus prometeu na sua vida. E aí a fé vai baixando, e aí vai chegar um dia que você vai dizer, será mesmo que vai acontecer? Mas se Deus prometeu e você não sair do lugar da bênção, vai acontecer. Olha só, em 1 Samuel 24:14, diz assim, ó. Vocês lembram qual era a promessa de Davi, né? Aí olha só o que aconteceu. 1 Samuel 24:14. Contra quem saiu o rei de Israel e seu exército? A quem está perseguindo tem mais mente? A um cachorro morto ou a uma pulga? Você sabe quem foi que falou isso? Quem falou isso foi Davi. Davi falou isso para Saul. Sabe por quê? Porque ele tinha a promessa de ser rei, mas naquele exato momento ele estava sendo perseguido de morte. Saul queria matar Davi. Por quê? Porque ele queria. Por nada. Mas ele queria matar Davi. E aí Davi teve que fugir sem ter feito nada contra Saul. Davi teve que fugir para as cavernas. E aí Davi podia ter duvidado da promessa, não podia? Davi ficou sem entender nada. Como assim? Deus me unge rei de Israel e agora eu sou procurado como se eu fosse um criminoso. Então, o rei está me procurando, quer me matar. E aí, quando ele se encontra com Saul, ele pega e fala isso. Saul, por acaso eu sou um cachorro ou uma pulga? Para você vir atrás de mim para me matar? Olha só, gente. E aí, muitas vezes acontece isso com a gente. A gente tem a promessa e quando as coisas começam a não dar muito certo, a gente começa a duvidar. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Antes de dar certo, vai dar muito errado. Gente, é verdade. Antes de dar certo, vai dar muito errado. Só que cada não que você encontrar, você tem que se segurar onde? Na fé. Porque é a fé que vai te sustentar. Porque você vai ouvir não. Você vai ter hora que o cerco vai se fechar, que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai olhar para frente, vai olhar para trás, vai se desesperar, o que é que está acontecendo? Não foi nada disso que Deus prometeu para mim, o negócio está pegando, o negócio não está dando certo. Mas é nessas horas que você tem que olhar para o alto. Você tem que fazer igual o salmista. O meu socorro vem do Senhor. Se Ele prometeu, Ele se responsabiliza. Agora, a nossa fé não tem que estar firmada em circunstâncias. Porque tem gente que é muito estável. Quando as coisas estão indo bem, todo mundo fica uhul. Quando as coisas estão indo mal, começa a reclamar. Que caia um raio na minha cabeça, porque eu estou mal. Misericórdia, gente. A gente tem que estar firmado no Senhor. A gente não pode ser dominado pelas nossas emoções. Muitas vezes a gente deixa as emoções nos dominar. Muitas vezes, em vez da gente ser dominado pelo Espírito Santo de Deus,
Nós somos dominados pelas nossas próprias emoções, pelas nossas raivas, pelos nossos rompantes, pelos nossos impulsos, pelas nossas vontades. E isso desagrada muito ao Senhor. Porque a gente tem que servir ao Senhor em tempo e fora de tempo. Em todo canto, independente de circunstância. Está indo tudo bem? Glória a Deus. Está indo tudo mal? Glória a Deus. Glória a Deus. Davi, ele foi servo na caverna e ele foi servo no palácio e ele foi servo no campo, cuidando das ovelhas, ele foi servo quando aparecia o urso e ele foi brigar e ele foi servo em todos os momentos. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que a gente quer ser servo só quando as coisas estão dando certo? Porque somos mimados. Em vez de criar vergonha na cara e aprender a servir ao Senhor do jeito que é para servir, não. Somos mimados. Ou Deus faz a nossa vontade, ou então o negócio começa a desandar, e aí você esquece quem você é, e você não dá mais testemunho de cristão, e você não sabe mais quem você é, tudo fica escuro, e você não sabe nem o que você está fazendo. Acredita uma coisa dessa? E aí, você está fazendo a vontade de quem? Sua ou de Deus? De Deus é que não é. Nessa hora, o Espírito Santo cai fora. Cai ou não cai? Cai. Cai. Porque dentro de você só tem espaço ou para você, para o seu eu, ou para o Espírito Santo. Quem é que vai dominar? Aquele que você alimentar. Simples assim. Então, Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Paulo diz que ele sabe ser servo do Senhor em qualquer circunstância. Ele sabe estar com o Senhor passando fome, mas também ele sabe na bonança. Ele sabe no bem bom, mas também sabe quando está sofrendo. E olhe que Paulo pode falar. Porque o tanto que Paulo sofreu por amor a Cristo não está no gibi. Mas ele continuava lá. Sabe por quê? Porque ele sabia a quem ele estava servindo. E ele sabia, ele cria na grande promessa, que é a promessa da salvação. E ele sabia que tudo aqui era passageiro. Paulo não estava interessado nas coisas daqui. Ele estava interessado no porvir. Paulo estava interessado, era na vida dele, quando ele fosse se encontrar com o Senhor. Era isso que Paulo estava esperando. Muitas vezes a gente se pega com coisa tão pequena e esquece o que realmente interessa na nossa vida. A gente esquece tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. E tudo aquilo que pela fé você já sabe que Deus vai fazer. Porque é isso que é a verdadeira gratidão. A verdadeira gratidão é quando você sente grato a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo. E por aquilo que você, pela fé, tem certeza que Ele ainda vai fazer na tua vida. Porque as promessas que Ele fez na tua vida, em nome de Jesus, vão se cumprir. Amém? Aí, olha só. Em 1 Samuel, capítulo 21, no versículo 13, diz assim, ó. Olha só. 21, do 13 ao 15. Diante das circunstâncias e na presença deles, Davi fingiu-se de louco, rabiscou coisas sem sentido nos portões da cidade e deixando escorrer saliva pela boca. Então Ax esbravejou contra seus conselheiros. Bem vedes que este homem está alucinado? Por que o trouxeste à minha presença? Será que eu tenho falta de loucos ao meu redor? Para que trouxesseis mais este, a fim de me atormentar com suas doidices? O que ele está fazendo no meu palácio? Olha só, gente. Antes de ser rei, Davi se viu numa situação tal
que ele teve que se fingir de louco. Louco. Diante do rei de Gade, ele teve medo de morrer. E aí ele pegou e se fingiu de louco para preservar a sua própria vida. Você já imaginou uma pessoa numa circunstância dessa? Você já imaginou como a pessoa tem que ser fiel ao Senhor para não murmurar, para não duvidar da promessa? Poxa vida, como é que eu tenho promessa de ser rei? E agora eu estou numa situação dessa. Senhor, não fiz nada contra ti. Eu estou aqui sendo fiel à tua palavra. Tive a oportunidade de matar Saul, mas eu não matei, porque eu sabia que se eu tivesse matado, eu estaria fazendo algo da minha vontade, mas contra a tua vontade, Senhor. E agora, para preservar a minha vida, eu estou tendo que me fingir de louco? Para se fingir de louco. Sabe por quê? Porque Deus muitas vezes humilha para depois exaltar. E aí, a gente não quer ser humilhado. Por que eu vou passar por isso? Se eu tenho promessa de ser rei? Olha aí. Aí a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. E, na verdade, nós não somos nada. Tudo que nós temos vem do Senhor. E é para Ele que tem que voltar. Mas muitas vezes, Deus nos coloca em lugares altos, que é para o nome dele ser glorificado. E muitas vezes, quando a gente chega lá, promessa de Deus, você sabe que foi Deus que te colocou lá, o que é que você faz? Bate no peito e diz o quê? Consegui tudo pela minha força. Porque, na verdade, eu sou a tal. Aí a gente tira a honra que é de Deus e acha que é nossa. E aí a gente começa a alimentar o nosso eu. Porque quando a gente começa a pensar que é alguma coisa, quando a gente começa a pensar que é alguém, quando a gente começa a pensar que é superior a seja quem for, a gente começa a pecar. O pecado da soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Deus te honrou, glória a Deus. Deus vai te colocar em lugares cada vez mais altos, em nome de Jesus. Mas sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Para que a gente chegue lá e diga, eis aqui um verdadeiro servo de Deus. Eu estou aqui porque Deus me colocou, Deus me capacitou, Deus me deu força, Deus me animou, Deus me deu saúde. Foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que abriu essa porta. Deus me prometeu, Deus cumpriu. Glória seja a Ele. Toda honra e toda glória ao Senhor. Porque até aqui Ele tem cuidado de ti. Até aqui Ele tem suprido todas as tuas necessidades. Então a gente não deve se esquecer de onde Deus nos tirou. É muito importante. Quando a gente estiver aonde Deus planeja nos colocar, a gente sempre tem em mente da onde a gente saiu. E também que quem nos tirou dali foi o Senhor. Porque antes de Deus, a gente só fazia se lamear no pecado, sujo, nojento, ninguém dava nada por nós. Mas o Senhor acreditou em cada um de nós. O Senhor disse, pode quem quiser dizer que tu não tem futuro, mas eu sei que você tem futuro. Eu acredito em você. Eu vejo os planos que eu tenho para a sua vida. E aqueles que te apontaram, aqueles que falaram que você não ia dar nada, você ia ser isso, ia ser aquilo outro, vão dizer, olha aí, não é que Deus muda mesmo? Quem diria?
É assim que Deus faz, meu irmão. Quem diria que um pastorzinho de ovelha ia ser o Deus de Israel? Foi. Foi. O menor da casa de Jessé. E foi por quê? Porque Deus disse que ia ser. Você vai ser uma bênção. Você vai estar lá em cima. Por quê? Porque Deus disse que ia ser. Porque Deus vai fazer. Porque Deus honra. Porque Deus te tira lá de baixo. Deus mostra para todos aqueles que pintaram e bordaram, que puxaram teu tapete, que fizeram 1001 coisa para dizer assim, ó, mexe com ele não. Mexe com ele não. Porque mexeu com ele é comprar briga comigo. É comprar briga comigo. Porque o homem, ele pode te derrubar. Mas o Senhor é quem vai te levantar. O homem pode tentar fechar a porta que for. Mas a porta que Deus abre, não tem nem homem, nem inimigo e nem ninguém que feche. Porque quando Ele abre uma porta para ti, é para ti. E a porta não vai se fechar. Você vai passar e você vai conseguir a sua bênção. Porque Deus é Deus e Deus cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Deus não nos abandona. Muitas vezes, quando o negócio começa a apertar, a gente diz, Senhor, onde é que tu está? Senhor, onde é? Onde é? Senhor, tu virou as costas para mim. Gente, Deus não te abandona. Deus está contigo. Não é porque Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse parar na fornalha, que ele não estava com eles, não. Tanto estava que eles saíram de lá sem nenhum fio de cabelo queimado. Deus estava com Daniel, mas Daniel foi parar na cova dos leões. Porque Deus, Ele não vai impedir que você deixe de passar por aquilo que você precisa passar, não. Ele vai permitir, mas Ele vai passar com você. Porque o Senhor não nos deixa só. O Senhor não nos abandona. Ele está lá com a gente. Muitas vezes somos nós que viramos as costas para o Senhor. Mas o Senhor, Ele não vira as costas para a gente. O Senhor sabe exatamente aquilo que você necessita. Aquilo que você precisa. E o Senhor sabe exatamente o que você suporta. E Ele não vai dar aprovação maior do que você possa suportar. Porque Ele não quer o seu mal. Ele quer te abençoar, Ele quer te moldar, Ele quer te preparar. Aí vem uma outra coisa interessante. Tudo aquilo que você passa é uma preparação para você receber a sua bênção. Em 1 Samuel 22:2, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Diz assim, ó. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam a Davi. Olha só, Davi, ele tinha a promessa de ser rei de Israel, mas antes de ser rei, ele foi o quê? Chefe de um bando de 400 pessoas. E porventura foi 400 notórios? Foram 400 sábios, 400 pessoas de muita importância para a sociedade? Não, não. Foi pessoas que foram para a caverna. Foram pessoas excluídas igual Davi. E Davi estava se sentindo um cachorro, uma pulga. E todo mundo que estava se sentindo igual Davi, foi lá ter com Davi. E fez de Davi o chefe. Muitas vezes, Deus quer te ensinar, te dando uma família. Aí, você não consegue entender. Muitas vezes, Deus pega e quer te dar algo grande, mas você tem que aprender com algo pequeno. Você tem que ser fiel no pouco, que é para Deus te colocar no muito. Mas muitas vezes você não consegue ser fiel nem no pouco, como é que você vai querer ser fiel no muito? Muitas vezes você quer cuidar de uma igreja, mas não cuida da sua família. Como é que pode? Deus, Ele quer
nos treinar. Ele quer que você esteja preparado para quando a sua bênção chegar, você não fazer besteira. Davi primeiro foi chefe de 400 excluídos da sociedade. E aí Deus disse, rapaz, ó, fez direitinho. Agora sim, está tudo ok. Pode ser o rei de Israel. Pode ser o maior. E ele foi. E ele foi. E por último, eu tenho um negócio para dizer para vocês. Que Deus sempre nos surpreende. Gente, Deus sempre nos surpreende. Ele promete algo para a gente. Mas quando Ele dá, a gente passa um tempo esperando. E quando a gente recebe, a gente diz, meu Deus, é sério que é tudo isso? A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9. Eu amo esse versículo. Olha só, 1 Coríntios 2,9 diz assim. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Olha que coisa interessante. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou em mente humana aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque Deus nos surpreende. A gente, muitas vezes, pede isso aqui. E quando Deus dá, Ele dá isso aqui. Coisa que a gente nem imaginou. Mas Deus, eu nem imaginei isso. Mas Ele já conhecia. E Ele sabia. E Ele gosta de nos surpreender. Então, ser fiel ao Senhor. Não desista no meio da caminhada. Está pesado? O Senhor ajuda a levar a carga. Está doendo? O Senhor vem com bálsamo, ó. Vai lá, acalma, dá tudo certo. Tempestade vem? Tem problema não. O Senhor é especialista em dizer, acalma-te. Ele já fez isso tantas vezes. Mas tenha fé. Tenha fé que a vitória vai chegar. No tempo certo, a vitória vai chegar. Eu estou chorando, não se preocupe. O anjo do Senhor recolhe cada lágrima. Nenhuma é desperdiçada. Nenhuma. A palavra de Deus diz que quem planta chorando, colhe com alegria. Então, não se preocupe, chore. Muitas vezes a gente está doendo tanto que a gente não consegue nem orar. Lembra de Ana? Ana queria muito um filho. Ana estava tão desesperada que não conseguia nem orar. Ana só fazia gemer. E aí ele disse, tem vergonha não? De estar bêbada aqui? Ela disse, não, meu Senhor, não estou embriagada. Eu estou aflita. Eu estou aflita. Mas é na aflição que Deus pega, olha para a gente, vê um coração aquebrantado, aí Ele não resiste. Do mesmo jeito que Ele fez com Ana, do mesmo jeito que Ele fez com Davi, do mesmo jeito que Ele fez com tantos outros que tinham uma promessa. E Ele pegou, deu a bênção muito maior do que aquela pessoa estava esperando. Ana pediu um filho. E ela recebeu só um filho? Que nada. Que nada. Ela recebeu um filho, ganhou um filho, Deus deu Samuel para ela, foi o maior profeta de todos os tempos. E o que aconteceu? Vieram outros filhos, porque Deus é fiel. Deus é fiel e Ele dá muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas para isso a gente tem que ficar firme, tem que fazer a vontade do Senhor, tem que saber que se você fizer a sua parte, Deus vai fazer o dele. Gente, Deus é fiel. A gente faz plano, nossos planos são falhos. Eu sabia que eu ia começar o ano desempregada. Isso aí eu já sabia. E eu estava preocupada com isso? Não estava. Por quê? Porque você tem fé em Deus?
Eu tenho fé em Deus, mas eu não estava preocupada, não era por causa disso, não. Estava preocupada porque meu marido tinha o emprego dele. E aí eu pensava, vou me preocupar por quê? Meu marido ganha bem, ele paga as contas. Simples assim, meu raciocínio era exatamente... Gente, meu raciocínio era esse. Aí sabe o que aconteceu? Simplesmente, um belo de um dia, de repente, não mais que de repente, meu marido chega e diz, você está bem? Eu digo, na medida do possível. Por quê? Porque eu estou desempregado. Fui demitida, eu digo, glória a Deus. Gente, verdade. Verdade. E aí, em vez de um, tivemos 2 desempregados em casa. 4, né? Porque as meninas não trabalhavam também. E aí foi muito interessante. Mas Deus tinha uma promessa. Amém? Deus ia me dar uma bênção. Amém? Eu achava que a bênção era a cura da minha avó. Mas não era. Deus levou a minha avó para perto dele. E aí eu disse, e agora? Estou de luto. Estou sem emprego. Meu marido sem emprego. Eu com 2 crianças para sustentar. Mas Deus é fiel, não é? Deus é fiel, gente. Hora nenhuma eu me desesperei. Hora nenhuma eu murmurei. Pelo contrário, eu disse, Senhor, aquieta minha alma, Senhor. Tu sabe da aflição, mas eu sei que só o Senhor é Deus. Eu sei, Senhor, que eu estou nos teus caminhos, eu estou no centro da tua vontade. Meu marido está no centro da tua vontade. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que andam segundo o seu propósito. A gente tem que tomar posse daquilo que Deus nos prometeu na palavra. Se todas as coisas cooperam para o bem, é porque cooperam para o bem. O negócio começou a apertar e eu olhei para o Josinho e falei assim, mozão, é o seguinte, eu acho que Deus está querendo ensinar alguma coisa para a gente. Então, a estratégia é o seguinte, bora logo aprender? Porque a gente aprendendo logo, aí, passa o deserto rapidinho e aí a gente chega em Canaã, né? Só que não era. Eu vim saber depois, porque a gente só sabe as coisas de Deus depois, né? Mas aí, gente, Deus tira para nos dar algo melhor. Deus tirou o emprego do meu marido quando a gente precisava muito. Mas porque Deus é ruim? Não. Porque Deus queria algo melhor. E aí meu marido saiu da supervisão para ir para uma gerência. Tudo foram flores? Não. Teve uma época de vendas no meio. Então, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz, porque Ele não faz como a gente quer. Deus podia ter chegado e ter dito assim, você agora é supervisor, amanhã você vai ser gerente. Não podia ter feito assim? Mas não era assim que Ele precisava que fosse feito. E Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe que a gente precisa ser preparado para a bênção. E foi ótimo. Por quê? Porque a gente pôde ver a mão do Senhor dia a dia na nossa vida. E até aqui nos ajudou o Senhor. Nunca faltou nada. Eu estava até brincando com ele. Amor, que coisa maravilhosa. Deus é fiel. E Ele mostra a sua fidelidade dia após dia. Deus é fiel. Ele nos sustenta. Ele supre as nossas necessidades. E aí, quando Ele menos percebeu, Deus pegou e honrou. Deus prometeu. Deus disse que ia fazer, que era para saber que era Ele. Vocês sabem que Deus disse que ia fazer. Deus disse e Deus fez. Quando o negócio estava começando a abrir, que eu estava começando a ver oportunidades para emprego para mim, eu pedi um emprego para Deus. Vocês nem imaginam. Gente, eu pedi para Deus um emprego aqui. De uma empresa aqui em Fortaleza. Sabe o que aconteceu? Deus me deu em uma empresa que atua aqui no Brasil, que atua em vários países. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele me deu na melhor. Porque eu mereço? Não, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E as pessoas olham e dizem assim, mas por que você? Por que você? Porque Deus quis assim. Para quando eu chegar lá, o nome dele ser glorificado.
Se pegue na promessa do Senhor. Seja fiel ao Senhor. Você fazendo isso, você não vai ser frustrado. Pelo contrário, você vai ser abençoado. Mas sabendo que vai vir provação, vai vir tentação, vai vir momentos difíceis, vai vir circunstâncias que você acha que não vai suportar, vai vir circunstâncias que você vai preferir a morte. Mas o Senhor é contigo e Ele vai te livrar de uma por uma, porque Ele é Deus. E depois você vai cantar o hino da vitória, quando Miriam cantou, quando atravessou o Mar Vermelho. Porque o nosso Deus é o Deus de Israel. Amém? Amém, né, irmãos? Deus é maravilhoso mesmo, né? Deus é fiel. Irmãos, vamos louvar o Senhor agora com nossos dízimos e ofertas. Amém? Oferte aquele que sentir no coração, né, de cooperar com a obra do Senhor e que ama a obra do Senhor. Amém. Tanta amargura esconde no medo de não acertar. Sonhos coloridos destruir que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar. Foi o que decidi. Não vou mais sofrer. Pra que viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar. E na caixa das lembranças lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança. Comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças. Cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Com imagens da infância, comecei a chorar. E na caixa das lembranças lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança. Cura-me, 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 Senhor
Jesus, cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança. Cura-me, 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 Senhor Jesus, cura-me, 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 Senhor Jesus. Peço os irmãos que estendam a mão para cá, né, para a gente orar pelos dízimos e ofertas. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, aqui está o dízimo e a oferta do teu povo, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, a cada um, Senhor. Não deixa faltar o pão de cada dia, Senhor. Abre, Senhor, portas de emprego, Senhor, para aqueles que estão desempregados, Senhor. Senhor, faz o teu mover, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que é fiel a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade com a nossa vida, Senhor. Obrigado pelas tuas palavras, Senhor. Obrigado pelos teus ensinamentos, Senhor. Abençoa cada um que a tua palavra venha entrar, Senhor, em nossos corações, Senhor. E que a gente venha praticá-la, Senhor, para não pecarmos contra ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tem feito em nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, para a gente receber a bênção apostólica, né? Quero agradecer a Deus, né, por esse momento. Quero agradecer a Deus por estarmos na casa do Senhor. É bom, né, queridos? É bom. Quem recebeu nessa noite, né? Palavra poderosa, palavra tremenda, né? Essa semana foi uma semana de bênção, né? Quinta-feira foi bênção, né? Hoje foi maravilhoso. Então, que gostoso é isso, né? Deus está conosco. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus e que também o sangue precioso de Jesus que verteu naquela cruz esteja com todos nós e que possamos ter uma semana de bênção, uma semana de glória, uma semana rica nas presenças do Senhor. E se por acaso, né, se levantar algum gigante contra nós, que ele caia por terra, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Quem acredita nisso, dá uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Quinta-feira, a gente está aqui, né, com o culto de ensino. Orem, queridos, tá? Pelo programa que nós estamos fazendo ali com as crianças, né? Tem crianças e jovens ali na praça, né? Essa quarta já tinha bem mais gente. Então, graças a Deus está acontecendo. E eu creio, né, que aquele pessoal que não tem igreja, né, eu creio que a gente vai começar a trazer para cá, começar, né, começar a educar. Isso é bênção, né? E domingo a gente está aqui. Só lembrando uma coisa importante. Sábado agora, nós vamos fazer o primeiro culto de jovens daqui. Então, orem, porque a gente quer trazer uma juventude, a gente quer fazer uma juventude, né? Assim como foi lá no Curiota. Lembra, Renatinho? Né? A gente começou assim, uma pegada bem legal. Aqui já tem um pessoal mais, né, não idoso, né, mais adulto. Mas a gente quer trabalhar com a juventude, então vai ser bênção do Senhor. Amém? Então, semana de bênção, semana de glória. E Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.